Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Vi uma publicação do Templário de Maria fazendo uma crítica à CNBB. E eu achei muito pertinente, porque nós sabemos que, diante desse cenário tenso, desse ADPF 442 que quer descriminalizar, aliás, o ceifamento dos nascituros, aí nós estamos vendo a CNBB se posicionando contrário, deve ser assim mesmo, mas com uma até radicalidade, que bom. Mas quando nós avisávamos que esse governo que aí está não mexeria uma palha diante dessa situação, que ele aprovava, entre aspas, essa situação, as pessoas falavam não, até bispo, eu vi bispo falando não, que isso, não é assim não. E agora nós estamos vendo talvez os mesmos bispos vindo aqui falar que não pode isso, onde já se viu. Mas na hora do vamos ver, na última eleição, até apoiaram esse governo que está agora querendo promover isso. Porque, vamos ser bem sinceros, se você é contrário, você impede que isso seja descriminalizado. Se você é contrário, você impede. Você fala que não pode, luta. Agora, se você fala que você é contrário, mas não move uma palha para mostrar isso, aí você vê que realmente lá no fundo, a intenção era outra. Não é o que foi falado e essa passada de pano que houve na época da eleição. Por ocasião, essa aqui é a publicação do Templário de Maria, por ocasião do anúncio da votação da ADPF 442, que reivindica a legislação do ceifamento até a 12ª semana da gestação, a CNBB soltou uma nota em defesa da vida, do nascituro, pedindo o adiamento daquela votação, dada a importância do tema e a necessidade de uma maior discussão e respeito. Entretanto, é preciso ponderar seriamente que boa parte da CNBB, especialmente a sua liderança, fez o L, ajudando diretamente ou indiretamente a colocar o governo, que faz tempo que defende a legalização. Pode até falar que não, mudar o discurso, mas faz muito tempo que defende. Então, aí, um antagonismo, sabe? Fala que não, fica aquele negócio que não, depois as coisas vão ser diferentes e tal. E agora a gente tá tendo que nadar, lutar muito mais, muito por conta disso. Então, os bispos da CNBB não podem alegar ignorância a respeito das ideias do governo relativamente falando da família e a esse ceifamento. Porque essas ideias já foram expressadas há muito tempo. Tem também essa entrevista de Dom Ricardo, quando foi colocado lá em 2018, ou seja, faz mais de 5 anos, que Dom Ricardo teve na discussão dessa situação aí do ADPF 442, e lá ele realmente foi muito contundente. Ele que hoje é o secretário da CNBB, foi muito contundente, falando que isso... E tem muitos canais divulgando, olha a invertida que o bispo deu na ministra e não sei o que. Isso foi em 2018, gente, isso não é atual, isso é de 5 anos atrás. A fala dele não deixa de ser atual. Eu até quero colocar aqui. Ministra Carmen Lúcia, presidente deste Supremo Tribunal Federal, excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, relatora da ADPF 442, demais autoridades, senhoras e senhores. Eu quero iniciar com um ato de agradecimento à senhora
a ministra Rosa Weber, que no primeiro dia e hoje também desta audiência, a senhora reconheceu que trata-se de um tema jurídico delicado, sensível, altamente polêmico, enquanto envolve razões de ordem ética, moral e religiosa. Mas, infelizmente, querem nos desqualificar como fanáticos e fundamentalistas religiosos que impõem sobre o Estado laico uma visão religiosa. Onde está o fundamentalismo religioso em aderir aos dados da ciência que comprovam o início da vida desde a concepção? Onde está o fanatismo religioso em acreditar que todo atentado contra a vida humana é um crime? Ou onde está o fundamentalismo religioso em dizer que queremos políticas públicas que atendam à saúde das mães e dos filhos? Por isso, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, reitera sua posição em defesa da vida. Esta vida humana, com toda a sua integralidade, dado científico, com toda a dignidade, artigo 1º da Constituição, com toda a inviolabilidade, artigo 5º da Constituição, desde sua concepção até a morte natural. Isso é o mínimo de razoabilidade aceitável que nos permite estar aqui para discutirmos este tema com a recto ratio. Não podemos tratar o assunto negando, deletando, ignorando a existência do bebê. Parece que estamos falando de uma vesícula biliar, de um rim, de um adendo que precisamos extirpar, que está causando a morte das mulheres. O foco está errado. Se é um problema de saúde pública, deve ser tratado e solucionado como tal. Mas não foram poucas vezes que eu vi nesta audiência a ideia de que é necessário que a mulher supere e transcenda a imposição do papel materno. A ideia do desengravidar as mulheres. Isso, excelentíssima ministra, não tem nada a ver com os artigos 124 e 126 do Código Penal. A questão jurídica dos números 124 e 126 foi recepcionada, sim, por todas as mães que pensaram em abortar, mas não fizeram, lembrando que é um atentado contra a vida. Se negarmos isso, negaremos a capacidade de discernimento de todas as mulheres que optaram por não abortar para salvaguardar os seus filhos. O desacordo não é jurídico. Desabilitando os já referidos números do Código Penal, este Supremo Tribunal Federal estaria desacreditando na consciência reta que tutela a vida mais frágil e inocente, que é a vida do bebê. O problema é que ninguém quer nominar esse inocente. Ele está apagado, deletado dos nossos discursos para justificar esse intento em nome da autonomia e liberdade da mulher. Mas a criança em desenvolvimento, na 12ª semana, é uma pessoa, uma existência, um indivíduo real, único, irrepetível. E provavelmente, naquele momento, a mãe já escolheu o nome para o seu filho. Se é uma questão de saúde, e a palavra saúde vem de salus, do latim, significa salvar, a lei teria que proteger a mãe e o filho proporcionalmente. Como esse Supremo Tribunal Federal vai explicar a permissão da pena capital a um ser humano inocente e indefeso para justificar a nossa incapacidade de políticas públicas de proteção à saúde reprodutiva da mulher? É assim que o Supremo Tribunal Federal vai garantir a inviolabilidade do direito à vida, dando uma arma chamada autonomia, para que homens e mulheres, no seu bel prazer, interrompam a vida das crianças até a 12ª semana, sem precisar dar nenhuma satisfação do seu intento predatório. Esperamos que não, pois o direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos. Por isso, mais do que qualquer outro, deve ser protegido. Ele é um direito intrínseco à condição humana, e não uma concessão do Estado. Os poderes da República têm a obrigação de garanti-lo e defendê-lo. E não compete a nenhuma autoridade pública reconhecer seletivamente o direito à vida, assegurando a alguns e negando a outros. Essa discriminação é iníqua e excludente. Então, poderíamos nos perguntar o que fazer. Urge combater as causas do aborto, através da implementação e aprimoramento de políticas públicas que atendam eficazmente as mulheres, nos campos da saúde, da segurança, da educação sexual e entre outros, especialmente nas localidades mais pobres do Brasil. Mas isso não é matéria para ser discutida nessa Suprema Corte, e sim no Legislativo. Em todo caso, eu convido a senhora, excelentíssima ministra Rosa Weber, que antes de tomar sua decisão, conheça pessoalmente ao menos uma das casas pró-vida que começam a se espalhar pelo Brasil. Nelas, a senhora não vai encontrar só mulheres que recepcionaram os números 124 e 126 do Código Penal, mas também encontrará os seus filhos, que elas não abortaram, dizendo: obrigado, porque vocês me deixaram viver. A senhora poderá mostrar ao mundo que nenhuma sociedade democrática está condenada e obrigada a legalizar o aborto por pressões externas. Poderá mostrar que nosso país não se rebaixa para interesses estrangeiros sobre a nossa soberania. Nós também somos capazes de produzir projetos sociais alternativos para ajudar as mães a gerar e cuidar dos seus filhos. Essas iniciativas já estão demonstrando que é muito mais eficaz, menos oneroso ao Estado e altamente salutar às mães. Porque é muito pior dar um trauma a mais a esse drama pelo resto de suas vidas. É uma pena que o Estado e muitas instituições ficaram tão obcecados e limitados com a estreita visão do aborto e da sua legalização, que se pensássemos no uso dessas verbas para projetos alternativos de cuidado e acompanhamento de casas de acolhida, hoje estaríamos com uma visão diferenciada.
Algumas destas casas, Casa Provida Mãe Imaculada em Curitiba, Casa Luz em Fortaleza, Casa Mater Rainha da Paz em Canoinhas, Associação Guadalupe em São José dos Campos e muitas outras que eu passei a lista. Nós estamos aqui porque fazemos parte da maioria dos brasileiros que são movidos sim pela fé em Deus, mas também pelo cuidado e defesa da vida. Por essa fé não medimos esforços nos gestos de verdadeira solidariedade, justiça e fraternidade. Pedimos como CNBB que essa Suprema Corte não permita a descriminalização do atentado contra a vida nascente. Em nome de muitas mulheres que infelizmente morreram por causa do aborto, aqui foram lembrados no último dia, são perdas irreparáveis. Mas nesse momento, a minha homenagem é para as crianças que morreram com suas mães e que não sabemos os seus nomes, mas com certeza suas mães já o sabiam. Essas crianças anônimas, que a sociedade não tem coragem de nominá-las, que as esconde dos seus discursos e retóricas, como se não existissem, elas existiram e existem. Nenhuma sã consciência pode negar isso. Excelentíssima ministra Rosa Weber, um dia o grito silencioso desses inocentes calará fundo, pois a nossa nação, pátria amada, mãe gentil, sentirá falta da alegria e do sorriso desses filhos que ela não deixou nascer. Permita-nos continuar cantando dos filhos deste sol, mãe gentil, pátria amada Brasil. Pois bem, é uma fala muito boa, defende verdadeiramente a vida, mas a questão é essa. Eu vou colocar aqui uma foto também de um vídeo que eu fiz há algum tempo atrás, quando houve a assembleia da CNBB. Pois bem, e depois teve um outro vídeo que eu fiz também, aqui da visita da CNBB ao presidente. E diante desse cenário, o que nós podemos falar, tratar, dizer? É que a CNBB, agora, ela também tem que cobrar. Se é tão parceira assim, tem que cobrar para que, então, esse governo defenda realmente a vida. Não seja só uma promessa de fala. Ué, porque se a CNBB é tão parceira assim, querem ter assuntos em comum, tudo, então agora é a hora. Agora é a hora de mostrar realmente que a CNBB é católica, defende os valores da igreja e cobrar. Vocês têm força para cobrar. As pessoas podem me falar assim, não, Tiago, a CNBB já não tem mais tanta força assim. Tem sim. A CNBB tem muita força. E digo eu, a única instituição nesse país que ainda tem poder para brecar esta situação, para impedir, se chama a Igreja Católica Apostólica Romana. Se esses bispos realmente começarem a cobrar, realmente começarem a defender a vida, desde a concepção até a morte natural, se realmente fizerem isso, principalmente a cúpula ali de cima, saírem com coletivas de imprensa cobrando, se fizer isso, não passa. Eu tenho a plena certeza que não passa. Excomungando aqueles que quiserem aprovar, os ministros então que se dizem católicos, excomunguem, saia na mídia, fale a verdade, mas a verdade rasgada, sem medo de retaliação. Se assim fizer, eu tenho certeza que some esse projeto de lá. Some, eles inventam alguma norma, alguma coisa e tiram. Mas se o posicionamento for só com notinha, só ali, ó, nos púlpitos das igrejas, como muitos bons padres estão fazendo, defendendo a vida, se for só isso, não vai incomodar suficiente para que então esse governo se posicione verdadeiramente contrário a isso. Eles vão falar que não foi eles que eles não têm participação nisso, vão tirar o deles da reta e essa vai ser a verdade. Então, meus irmãos, nós precisamos também mostrar que a CNBB hoje, que está muito bem se posicionando a favor da vida, a CNBB não pode falar que alguns líderes da CNBB, que eles são inocentes e não sabiam de nada. Esse discurso, tá? Esse discurso de ceifamento dos nascituros
por parte de políticos da esquerda, já faz anos que estão falando isto. Então, meus irmãos, se realmente essa situação toda for aprovada, muitos bispos um dia, diante de Deus, responderão pela aprovação, entre aspas, de um governo que queria desde o princípio fazer isso. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!